Bom dia a todos e sejam bem-vindos no CBRED 360 graus, o webinar a respeito do módulo de aéreo. Este é o primeiro webinar de uma série de webinars que estaremos apresentando no percorrer do ano. Neste caso, vamos nos focar no módulo aéreo e temos a Marina Meira, que é especialista do produto, e ela estará dando diferentes dicas para potenciar o uso desta ferramenta na sua agência. Antes de começar, eu gostaria simplesmente de falar a respeito da logística da sessão. Primeiramente, todas as linhas estão sem volume. Qualquer consulta que vocês tenham podem encaminhar através do chat, que eu estarei monitorando constantemente para transmitir a pergunta para a Marina. Se vocês quiserem fazer a pergunta através do telefone, simplesmente me informem através do chat, eu habilito a sua linha. A sessão já está ativa, a sessão está sendo gravada neste momento. Vamos encaminhar a sessão gravada através de e-mail, junto com informação importante a respeito. Neste caso, estaremos enviando informações sobre os treinamentos que temos também disponibilizados no Saber Central. E para finalizar, vocês, assim que fecharem o Webex, serão reencaminhados para uma pesquisa de satisfação que eu peço, por gentileza, completarem. E simplesmente para nos apresentar, temos a Marina Meira, que é experta no produto. Ela estará apresentando o módulo aéreo hoje. E quem fala, Leandro Gentili. Então, agora passo para vocês com a Marina. Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia pessoal. Leandro, obrigada pelo convite, obrigada a todos aí pela atenção de vocês, por ingressarem nessa chamada, nessa apresentação que nós vamos fazer para vocês na sexta-feira. Então, obrigada aí já antecipadamente pelo tempo de vocês, que a gente sabe que hoje tempo, eu acho que é o nosso ativo mais precioso, né? Antes de começar a falar tecnicamente, mostrar telas para vocês e tudo mais sobre o SaberEdge 360, eu quero convidá-los, tá, a todos os participantes que estão aqui nessa chamada, a entrarem num barco junto comigo para pensar o nosso trabalho diferente, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma metodologia, uma metodologia, eu diria, de trabalho que foge bastante daquilo que a gente está acostumado a fazer todo dia no nosso dia a dia de atendimento, tá? Então, eu quero convidar vocês a se autoprovocarem e pensar o quanto cada item ali que a Marina vai me mostrar pode contribuir para o meu atendimento, pode contribuir para a minha experiência de venda, ou pode contribuir para a experiência de compra do meu viajante. Como é que eu consigo encantar aquele passageiro que está fazendo um pedido para mim, seja ele seja essa uma viagem de lazer, uma viagem corporativa. Antes da gente pensar no tipo de viagem, a gente pensa naquele comprador como um ser humano. Então, o que é que aquele ser humano está esperando de mim e o que é que eu, como ser humano, quero entregar para ele, tá bom? Então, eu quero fazer esse convite para vocês, para a gente pensar um pouquinho diferente. E podem fazer perguntas, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Tem uma pessoa pedindo aqui para esperar um pouquinho o início, porque o colega não está conseguindo acessar. Juliana, ele já conseguiu acessar? Você pode, por gentileza, responder no chat? Qualquer coisa, Marina, é simplesmente repetir para os participantes. A sessão está sendo gravada, pelo Gravada, que né? enviaremos, sim, enviaremos Perfeito. esta sessão após de finalizar e Isso. estará carregada no YouTube. Então, você podem compartilhar com os seus colegas também. Perfeito, então. Então tá. Então vamos iniciar. Depois ele assiste a pessoa, se não conseguiu entrar, ele entra aí nessa parte inicial
principalmente para a gente pensar um pouquinho diferente o nosso modelo de trabalho hoje, tá bom? Pessoal, a ideia hoje é mostrar para vocês o módulo gráfico aéreo, tá bom? Então, o que significa isso? Significa que pode ser que vocês tenham, se a gente tiver um tempinho no final da sessão para esclarecer dúvidas sobre algum outro item que tem aqui dentro do CBRED 360, porque tem muitos, a gente pode trabalhar no final da sessão, mas concentrem-se principalmente no menu aéreo, que é o que nós vamos mostrar para vocês agora, tá bom? Então, como é que eu acesso o menu aéreo? Eu tenho o menu aéreo aqui na opção assistente de comandos e aéreo. Quando nós entramos no menu aéreo, nós temos 4 opções de pesquisa para nós aqui. A primeira é a pesquisa pelo itinerário. A pesquisa itinerário é aquela que a gente visualiza a combinação de disponibilidade das menores de disponibilidade de voos mais combinação de melhores tarifas. Pesquisa pela disponibilidade, que é a que nós estamos mais adaptados a fazer, eu diria que a grande maioria utiliza ali o data trecho para fazer a pesquisa. A programação de voos é o schedule de voos, então eu não estou conseguindo encontrar um voo específico no dia, mas eu sei que aquele voo existe, por que ele não está aparecendo, então eu posso usar a programação de voos para ver o schedule, para ver se de repente aquele voo, estou pesquisando para quarta-feira e ele só opera de segunda, terça e quinta. Isso pode acontecer, tá bom? Então, é uma maneira de vocês usarem aqui. E pesquisa pela tarifa. Eu vou iniciar mostrando pesquisa pela tarifa, tá bom? Eu vou meio que de trás para frente aqui, trabalhar com vocês primeiro em pesquisa pela tarifa. Pesquisa pela tarifa, o que que é? Ele é parecido com o formato, para quem conhece, os formatos do FQ, da cotação de tarifas. Então, ele é parecido com o FQ, tá bom? E como é que eu utilizo ele? Então, primeira coisa, eu vou preencher uma origem e destino. Então, eu vou sair de São Paulo para Santiago. Eu selecionei aqui, por exemplo, o viajante me pediu 7 de agosto, tá bom? Nesse sinal de mais, eu adiciono o voo de retorno. Então, aqui ele só faz one way, tá bom? One way, desculpa. Só faz round trip, não faz multidestinos, tá bom? E aí, depois eu vou selecionar a data de retorno apenas. Então, data de retorno, 13 de agosto. Posso acrescentar companhia aérea, posso filtrar classe, posso adicionar tipos de passageiro, cabine, enfim, posso fazer uma série de pesquisa, incluindo o código da moeda. Então, eu vou selecionar aqui o código da moeda, porque eu quero vê-las em dólar, tá bom? E vou clicar em cotar. Quando eu cliquei em cotar, o Saber vai realizar aí a pesquisa que a gente está acostumado aí, verificando o resultado do FQ. Por que eu estou falando isso? Olha só, eu tenho aqui ó, o resultado com a informação da base tarifária, a companhia aérea que opera essa base especificamente, que vende essa base tarifária, a classe, o tipo de viagem, o mínimo e máximo de permanência. Tenho todas as informações aqui, que é bem parecido com o resultado de um FQ. Tem o valor da tarifa aqui, tá bom? Então, tem várias companhias aéreas que vão aparecer aqui. Se vocês olharem, vejam aqui, ó, que nós temos um filtro, tá? Então, nesse filtro é mais fácil para vocês trabalharem. Então, eu vou fazer um filtro aqui, por exemplo, por Latam. Posso filtrar classes de serviços, vejam que tem várias classes aqui. Posso filtrar indicador global, se for o caso. Aqui é mais específico de tarifa, eu não vou entrar na seara aqui do conceito de tarifa, tá bom? Posso filtrar por preço, posso filtrar por tipo de viagem. Aqui eu vou selecionar só companhia aérea, vou filtrar Latam e vou clicar em aplicar. Então, o meu filtro já foi aplicado, vejam. Aqui eu só tenho o resultado da companhia aérea Latam. Vejam nessa coluna aqui, na segunda coluna da nossa tela, tá? Muito bem. Então, o que eu tenho de informação aqui? Pegando essa segunda tarifa, eu tenho informação primeiro de que é uma tarifa de adulto. Eu já tenho um resumo da regra dessa tarifa aqui. Então, vejam, eu já sei que ela tem penalidade. Antes da remissão, tem uma multa ali a ser cobrada. Remissão durante a viagem não dá para saber, a gente tem que entrar na regra. Reembolso também é um pouco mais complexo, então talvez tenha que entrar na regra aí.
Último dia para reserva, 31 de julho, tá? Então tem aqui as opções o resuminho da regra, que é muito rápido para a gente visualizar. Pessoal, uma dica: esse resumo da regra ele vai aparecer em vários ambientes de tarifa que vocês visualizarem. Na pesquisa pelo itinerário, aqui, vai aparecer quando vocês tarifarem. Então, fiquem atentos, porque às vezes vocês ganham tempo ao invés de entrar na regra da tarifa, tá? E como é que eu conseguiria entrar na regra da tarifa aqui, ó? Clicando neste atalho verde que tem no final da linha, eu tenho a informação completa da regra da tarifa, separada por categoria, né? Então, cada categoria da regra da tarifa tem aqui a informação. Então, por exemplo, mínimo de permanência, tem aqui compra antecipado, Advanced Purchase, aqui. Depois nós temos as informações de alterações voluntárias, reembolsos voluntários, que acabam vindo para cá para penalidades, que ele está direcionando. Então, tem todas as informações aqui para que vocês possam consultar, tá? Daí, o que eu faço? Eu posso clicar em pesquisar disponibilidade ou pesquisar tarifa. Eu vou começar por disponibilidade, tá bom? Pesquisar disponibilidade, vejam que voltamos para a tela do aéreo. Por que a gente voltou para a tela do aéreo? Porque aqui eu vou verificar a disponibilidade. É aquela que eu comentei com vocês, que é como vocês são acostumados a trabalhar com um data trecho, tá? E aí, o que nós temos aqui, então? Ó, a pesquisa de São Paulo para Santiago no dia 7 de agosto, porque eu já tinha preenchido lá, a companhia aérea, o voo de retorno, e eu não vou clicar agora em pesquisar disponibilidade para a gente deixar ele pro momento certo, tá? Depois tem o filtro aqui de classe, né? Então, eu só vou verificar os voos que têm disponibilidade na classe Oscar, tá? Então, já vai nos ajudar aqui. Esse já é um ganho de produtividade que nós temos. Depois nós temos o seguinte: pesquisar tarifa, tá? Em pesquisar tarifa, o que o Saber vai fazer? Ele vai pesquisar para a gente, nos próximos 90 dias, quando que tem disponibilidade nessa base tarifária que foi ofertada, nesse valor que foi ofertado. Vejam que em agosto nós temos do dia 7 ao dia 31. Vejam, setembro que está todo em cinza aqui, significa que não está disponível. E ele já deixou selecionado o 7 de agosto, que foi a data que eu pedi originalmente, ó, tá aqui, tá bom? Subindo um pouquinho a barra de rolagem, o que eu consigo fazer também? Acrescentar mais passageiros, tá? Então, se, por exemplo, eu esqueci de informar e eu tenho que colocar uma criança, então eu acrescento ela aqui. E para remover, eu clico no X, tá? Depois, vou para o voo de retorno. Então, para ir para o voo de retorno, eu clico no nenhuma data selecionada ali, que é a aba do voo de retorno. Então, ele voltou para a gente também com as mesmas datas disponíveis. E qual era o nosso voo de retorno? 13 de agosto. Então, eu seleciono o 13 de agosto aqui, que está disponível, e clico em buscar. Vamos supor que 13 de agosto não estivesse disponível, né? Então, o que eu teria que fazer? Se eu não tivesse essa opção aqui, o que eu teria que fazer? Ir procurar uma nova data. Dia seguinte, dia anterior, próximos 2 dias. Então, aqui é um ganho de produtividade para vocês. Nessa primeira tela, ele pesquisa 90 dias no voo de ida e no voo de retorno até 60 dias, tá? Então, eu clico aqui em buscar. Quando eu clicar em buscar, o Saber vai verificar o quê? Quais são os voos que tem essa tarifa disponível, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos uma série de voos direto de Guarulhos a Santiago com essa opção de voo, com essa opção de tarifa, tá? Então, eu vou pegar o voo aqui das 9h30 da manhã, clicando na linha em que eu quero selecionar. E depois, selecionar o voo de retorno das 17h05. Então, selecionei. Então, esses foram os 2 voos que eu selecionei aqui para ida e volta, dentro da minha tarifa. Clico em vender e salvar preço. Cliquei em vender e salvar preço, sigo a vida para começar a construir a minha reserva, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu só vou mostrar este comando aqui, só para vocês verem. Aqui eu tenho uma reserva em criação com o itinerário vendido e um PQ já armazenado.
tá bom? Vou ignorar aqui, vou dar uma olhadinha no chat para ver se temos perguntas. Aqui no chat tenho uma pergunta, Marina, que é se conseguimos colocar a quantidade de passageiros na busca. A Chaine pergunta isto. Sim, sim, lá naquela telinha que eu mostrei agora há pouco, deixa eu ver se ela aparece aqui. Não. Quando a gente está selecionando os voos, eu subi um pouquinho a barra de rolagem e ali eu tenho os tipos de passageiro que eu quero acrescentar na minha pesquisa e mais a quantidade de viajantes. Tá? Então dá para a gente fazer sim. Perfeito. Marina, simplesmente um comentário. Eu fiz uma pesquisa aqui com os participantes para ver qual a quantidade de pessoas que trabalham com o gráfico e a maioria ainda não estão trabalhando muito com o gráfico, então eles vão tirar proveito desta sessão, com certeza. Dúvida, sem dúvida. E pessoal, muitas vezes, vou falar para compartilhar aqui também uma opinião barra experiência. Muitas vezes a gente trabalha em atividades que não requerem tanto trabalho manual. Então a gente acaba fazendo ali no piloto automático no comando, porque a gente está super experiente com isso. E tudo bem, tá bom? Isso não é um desafio. Isso não é um problema, isso tá ok. Por quê? Porque eu tô confortável. Agora, eu chego no momento em que o viajante fala para mim assim: ah, eu queria 3 opções com a companhia aérea e eu posso viajar do dia tal ao dia tal, ou eu quero numa tarifa mais barata possível, aí eu puxo o FQ, eu vou ver qual é a tarifa, aí eu vou ver se tem disponibilidade. Então, fica nesse looping em que se gasta muito tempo. Então, é importante que vocês tenham em mente saindo dessa sessão, o que cada um desses módulos pode contribuir e enriquecer a atividade de dia a dia de vocês. Tá? Não é nenhum. As atividades do dia a dia que vão te ajudar a ganhar tempo, que vão te ajudar a ganhar eficiência e contribuir com a experiência de venda. Nada mais do que isso. Tá? Não precisam sair dessa sessão mudando 100% da vida de vocês. Chegou uma pergunta aqui que é possível pelo assistente de comando visualizar a menor tarifa para o trecho em uma determinada data ou mês? Larissa, a gente vai verificar isso. Temos um indicador, sim, na pesquisa pelo itinerário, tá bom? Aí eu mostro para vocês. E Marina, também a Simone perguntou se tem como saber se tem malas. Sim, e a gente vai ver isso também na pesquisa pelo itinerário, tem ali a informação. Tá bom? E no momento da venda, no anterior, também no Price Quote vem essa informação. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a construção daquela tela que a gente viu agora há pouco, que é a pesquisa pela disponibilidade. Então, eu vou sair, por exemplo, de São Paulo para Curitiba no dia 3 de abril. Eu quero, pessoal, olha só, esse é uma dica interessante que ajuda também, que principalmente para quem atende corporativo ou para quem vai atender algum evento, algo do tipo. Que é o seguinte: a gente está acostumado a fazer a pesquisa olhando o horário de saída. Então, o viajante fala para a gente assim: ah, eu quero um voo no período da manhã, né? Às vezes, esse período da manhã, por exemplo, ele quer um voo porque ele tem uma reunião ali 11 horas da manhã lá em Curitiba, né? A gente consegue ofertar para o viajante baseando também ao horário de chegada dele. Então, por exemplo, eu quero verificar todos os voos que cheguem em Curitiba até por volta das 11 horas da manhã. Não, se a reunião dele é às 11, ele vai chegar às 10 da manhã. Tá? Ele vai chegar uma hora antes da reunião dele e o retorno dele para São Paulo. Aqui eu conseguiria, desculpa só voltar um pouquinho, incluir uma companhia aérea, incluir somente aquela companhia aérea, ou seja, eu quero colocar duas aqui. Então eu quero com Latam e eu quero com Gol. Aqui eu estou fazendo o exemplo com Gol, mas a gente sabe da questão de conteúdo, de tarifa, é só porque o exemplo é doméstico, tá? Então eu vou incluir Latam ou Gol. Ou ainda eu quero somente Latam, que é a pesquisa que a gente vai fazer agora. Ou eu quero excluir co-share, quero tirar uma opção de co-share. Ou excluir uma companhia aérea específica.
Eu vou deixar somente com Latam. Não precisamos habilitar essa opção aqui, tá, pessoal? De acesso direto, mais. Já há alguns anos isso não é mais necessário. E classe de reserva. Se eu quiser filtrar por classe de reserva, não vou filtrar, tá bom? Daí ele já, como eu adicionei aqui, ó, quando eu clico no sinalzinho de mais, ele já adiciona pra gente o próximo voo, já considerando que eu vou sair de Curitiba. E eu vou realmente sair de Curitiba. E eu vou retornar para São Paulo no dia 4, no período, eu vou partir no período da tarde, tá? Também vou incluir somente Latam aqui. E tenho outros qualificadores avançados aqui que eu posso usar. Cabine, não é o caso aqui, porque é um doméstico, ou aliança. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa de uma viagem triangular ou alguma volta ao mundo, vocês conseguem fazer a pesquisa baseado na aliança. E aí também vai facilitar a oferta de voos que vocês têm para mostrar, tá bom? Aí eu clico em pesquisar disponibilidade. Quando eu clicar em pesquisar disponibilidade, vai voltar para a gente aqui a opção, ó, como primeiro voo. Vejam que geralmente ele ordena por horário. No nosso caso, como eu pedi para chegar aproximadamente 3 horas, a primeira opção que veio para mim aqui, ó, é esse voo que chega às 9h40. E esse voo, ó, ele está lotado, tá? Mas vamos lá, vamos selecionar aqui a classe Whisky. Eu vou clicar em vender. Tá? E aí, depois, eu tenho o voo de retorno aqui, ó. Vejam, pessoal, Curitiba-Guarulhos. Tá? Peguei o voo Curitiba-Guarulhos, vou mostrar algumas informações para vocês aqui, ó. Sabem os detalhes do voo que a gente às vezes olha? No caso da disponibilidade, o Vitor Alfa asterisco, o número da linha, ou no itinerário, o Vitor Índia asterisco, para ver todos os detalhes? Aqui é o que a gente está conseguindo visualizar de detalhes do voo sem que eu tenha que saber um comando extra, tá? Então já facilitou para a gente aqui. Depois eu tenho como selecionar a quantidade de passageiros que eu vou, no nosso caso aqui é um passageiro só. Posso também selecionar a classe de serviço por meio do painel expandido. E no momento de venda, eu posso colocar a venda, posso vender ou posso colocar em lista de espera aqui. Eu vou simplesmente clicar em vender, tá? Então, eu já fiz a venda aqui, ó, do segundo itinerário também, tá? Aí ele já vai ofertar aqui para a gente tarifar, mas vejam que eu tenho aqui na tela o meu itinerário vendido. Então, viram que eu fiz duas pesquisas simultaneamente, retornou os dois resultados, já direcionei a pesquisa ali para me ofertar num horário específico, tanto de saída como de chegada, e aqui está o meu resultado de compra realizado, tá? Eu vi que chegaram algumas perguntas no chat, deixa eu entrar aqui para verificar. Sentir de comando de texto. Aqui ele está perguntando a respeito da tela gráfica dela, que ela quando está tentando fazer tudo igual à apresentação, mas a pesquisa dela sempre volta na tela de comando. Não sei se isso. Tá, você vai vir aqui, olha, Kelly, em ferramentas, opções. Aí em sistema Saber, você muda o seu estilo de resposta. No modo da resposta, o seu deve estar com um estilo clássico, muda ele para gráfico e aí ele vai vir a resposta dessa maneira. Imagino que seja isso, tá? Que você está comentando. Faz um teste em forma para gente, por favor. Depois, se não especificar a companhia, viriam todas as opções ou é necessário? Não, Renato, não é necessário especificar uma companhia aérea. Se você não especificar nada, vai vir todas as companhias aéreas que voam naquele dia para aquela origem destino informada, tá? Depois, Érica, ao puxar uma pesquisa de tarifa de área gráfica, entendo que estamos utilizando o comando já através do FQ. Através do já, nós temos uma margem de no máximo 10 dias para frente ou para trás, de acordo com as regras. Através da plataforma gráfica é a mesma condição. Érica, o formato já, que é o Flight Finder, ele verifica 3 dias antes, 3 dias depois, tá bom? E ele seria, digamos que aquela pesquisa pela tarifa seria sim a mesma lógica,
mas ele é bem mais expandido. Enquanto o Flight Finder, que é o já, faz mais ou menos 3 dias, aqui a gente está verificando um intervalo de 90 dias na ida e 60 dias para a volta, tá? Então, é uma opção mais expandida. Marina, simplesmente um comentário, aquele deu Ah, falou que certo deu essa certo. modificação, sim. Beleza. Ótimo, muito bem. Beleza, pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês. Alguém, desculpa, só uma pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Desse meu Comentário lado, sobre não recebi nenhuma disponibilidade? pergunta no Não? chat. Então, vamos seguir agora para o nosso próximo módulo, que é a pesquisa pela programação de voos. Pessoal, quando a gente vê programações de voos, o que a gente quer dizer com isso? É aquele schedule, pouca gente usa ele, ou até às vezes conhece ele, é aquele formato que a gente troca, o formato de disponibilidade troca o 1 pelo Sierra, então vira Sierra, São Paulo, Curitiba, barra Eco Sierra e mostra pra gente ali os detalhes, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Por exemplo, uma Curitiba Foz do Iguaçu, em que o passageiro quer ir no dia 20 de abril, tá? No horário da manhã. Horário de partida no período da manhã. Vamos colocar aqui 7 da manhã, tá? Eu quero ver somente os voos direto. Não vou especificar aqui companhia aérea, até para a gente ver como é que vai ser o resultado. E quero visualizar a programação ampliada. Quando eu quero verificar a simples, desculpa, só mostrar para vocês. A simples, ele vai mostrar exatamente o que a gente informou. Tá? Então, quando eu clicar aqui em pesquisar programação, o Saber vai trazer ali, ó, 5 opções de voos, né? Aproximadamente no horário que a gente pediu. Chegada. Ele trouxe um horário mais expandido, talvez por serem os únicos voos dessas companhias. Trouxe para a gente aqui o horário, as opções ofertadas para nós. Beleza. Aí aqui, o que ele está dizendo para a gente? Deixa eu ver se... Não, nenhum deles. Aqui, todos esses voos, eles operam nesse dia. Agora eu vou repetir a pesquisa e já vou mostrar uma outra dica para vocês que nem tá tanto no aéreo, mas ela ajuda vocês a ganharem tempo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar esse botão aqui, esse reloginho, ele é o nosso botão de voltar. Então, quando eu clico no voltar, eu tenho duas funcionalidades. Ou executar, que ele vai simplesmente rodar a pesquisa que eu fiz anteriormente, ou eu posso clicar aqui e clicar em selecionar. Então, quando eu clicar em selecionar, ele vai trazer já a tela preenchida, que eu já tinha deixado, só que agora eu quero clicar em programação ampliada. Por quê? Porque eu quero mostrar alguns detalhes para vocês que vem na tela de programação ampliada. Beleza, é isso aqui que eu queria mostrar. Então, vejam, aqui nessa tela de detalhes do voo, pessoal, o que eu tenho? Somente os voos que operam naquele dia, naquelas condições que eu informei na minha pesquisa. Quando amplio a pesquisa, ele mostra para a gente todos os voos que tem, só que ele está trazendo para a gente as datas, os dias da semana ó, em que esse voo opera. Então, por exemplo, esse voo opera, esse 3622, ele opera apenas às segundas-feiras. O 2619 da Azul, ele opera a segunda, terça e sexta-feira. Então, aqui é uma maneira de vocês conseguirem visualizar e, às vezes, até entender por que eventualmente, um voo não está aparecendo para vocês e você sabe que aquele voo existia. Tá? Então, aqui nada mais é do que uma fonte de referência para vocês e que ajuda também, às vezes, na construção de algum grupo, na construção de alguma cotação um pouco mais complexa, que pode contribuir aí para o dia a dia de vocês. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre o schedule? Eh, Na verdade, não tenho pergunta do schedule, mas tenho uma pergunta da Simone, que fala que quando tenta fazer a reserva, vem a mensagem USG Authorization Failed. Eu posso passar para você, Marina, não sei se você conhece esta... Essa mensagem, ela geralmente acontece com alguma falha de autenticação, Simone.
por favor, entre em contato com o nosso suporte para verificar o que pode estar acontecendo, porque é autorização no Web Services, não sei exatamente o que pode estar acontecendo. Tá? Então, entre em contato com o suporte, que talvez, se você, assim, antes de entrar em contato, desassina o Saber, assina de novo, não precisa fechar. Só faz o SIO asterisco, SI asterisco, tenta executar de novo. Se não der certo, aí entra em contato com o suporte, por favor. Bom? Obrigada, Lê. Obrigado. Pessoal, se não temos perguntas, também não recebi nenhuma pergunta aqui no chat sobre o schedule, então nós vamos para a pesquisa pelo itinerário. Então, eu vou lá em aéreo e vamos entrar em pesquisa pelo itinerário. Pessoal, Justamente, justamente, Marina, desculpa interromper, a Renata pergunta se tem como descobrir a menor tarifa de ida e volta em um período. Acho que nesta aqui a aba, né? gente vai ter bastante informação que pode ajudar vocês aí, tá bom? Bastante informação mesmo. Tanto é que esse eu deixei por último, porque eu sei que ele vai gerar mais perguntas, ele vai gerar mais exemplos. Então, aqui eu vou mostrar alguns cenários diferentes e algumas possibilidades diferentes para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para mandar mensagem no chat. E agora a gente vai entrar no módulo, então, como eu falei, pesquisa pelo itinerário, que é a pesquisa que combina tarifa mais disponibilidade de voos, tá bom? Primeira coisa, então, eu posso fazer essa pesquisa saindo, vou fazer Porto Alegre, vai, não vou sair de São Paulo, eu fiz dois São Paulo. Vou sair de Porto Alegre e vejam só, quando eu falei para vocês, olha, pessoal, vamos abrir a nossa mente e tentar pensar um pouquinho diferente como é que a gente pode trabalhar, né? Quando eu preenchi uma origem ali e fiz um tab para o próximo campo, que é o para, e além do para ele pode ser uma parada, pode ser uma conexão, ele automaticamente abriu para mim um menuzinho aqui. Não sei se vocês que já usaram essa pesquisa repararam nisso, porque às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente nem percebe. Esse menu aqui, ele pode ajudar o dia a dia de vocês em vários aspectos. Aquele viajante de lazer que foi fazer uma pesquisa com vocês e que ele diz que ele quer, por exemplo, ir para a Europa ou ele quer ir para Madrid, mas depois de Madrid ele quer passar 3 dias em Paris e aí ele vai ficar mais 3 dias na Itália e aí ele volta para o Brasil e aí a gente monta a rota exatamente como o viajante comentou com a gente. Eu acho que todos nós já vivemos esse cenário, né? E aí aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos uma opção, por exemplo, de fazer uma pesquisa por região. Então, o cara veio para mim, o viajante veio para mim e me perguntou: ah, eu quero ir para a Europa e fazer essa viagem que eu comentei com vocês, Madrid, Paris e Roma, por exemplo. 4, 5 dias em cada lugar, eu não preciso fazer exatamente essa pesquisa complexa para verificar quando que vai ficar mais fácil, para onde que ele vai chegar mais barato, ou às vezes ele vai fazer só as pontas no aéreo, quer fazer o trecho interno de trem, e quanto é que aquilo vai custar. Então, tem uma série de situações aí que pode ajudar vocês a encontrarem essa pesquisa. Então, por isso que eu falei para a gente pensar um pouquinho diferente. E aqui, por exemplo, eu tenho a pesquisa poderia usar a pesquisa por Europa, por região. Poderia também usar temas de viagens, pessoal. Então, praia, quais são as cidades saindo de Porto Alegre com praia que tem preço ofertado? Disney. Então, quando eu pesquisar por Disney, vai vir o preço ali das 4 Disneys para gente, do mundo. Jogos, né? Jogos de aposta, cidades históricas, enfim, uma série de outras pesquisas aqui que pode nos ajudar. Caribe. Então, Caribe também é uma região que a pessoa chega para a gente e fala: ah, eu quero ir para Caribe. E aí a primeira coisa que é ofertado para ela é Punta Cana, né? Ou a primeira coisa que é ofertado 2, 3 anos atrás era Aruba. Então, assim, será que a gente não tem algum outro destino que a gente pode ofertar, que talvez esteja mais barato, que talvez esteja de acordo com aquilo que o viajante quer e até para o nosso conhecimento também, né? Então, eu vou fazer aqui uma pesquisa por tema mesmo, por Europa, tá? Quando eu seleciono Europa, vejam que a minha tela mudou e eu tenho duas opções.
quando eu tenho uma data fixa de saída e de retorno, ou uma duração de estadia. Então, eu vou fazer uma pesquisa por duração de estadia, em que o viajante vai ficar por 10 dias na Europa, tá? Ele pode sair, o primeiro dia de viagem dele pode ser aqui em agosto. Então, ele pode sair 11 de agosto e ele tem 15 dias de férias. Então, ele vai retornar aqui mais ou menos dia 24. Se ele vai fazer 10 dias de viagem, então ele pode viajar do dia 11 ao dia 13. Então, são esses 3 dias que eu vou pesquisar aqui, tá? E aí eu clico em pesquisar aéreo. Cliquei em pesquisar aéreo, o que o Saber fez? O Saber foi lá, deu uma olhada em todas as opções que nós temos de tarifas e trouxe para a gente aqui o resultado de quais são as mais baratas. Pessoal, geralmente esses itens aqui, eles vêm com imagens, tá? Por algum motivo, o meu Saber na nossa conexão interna não está trazendo as imagens, mas traz umas imagens lindas. Bem legal. Então, o preço mais barato para esse viajante chegar em agosto na Europa é via Paris. E que dia dos 3 dias via Paris? Dia 11 de agosto. Depois ele tem Madrid, também 11 de agosto. Depois tem outra opção de Paris, dia 11 de agosto. Depois vejam, 13 de agosto é a segunda opção mais barata. Então vamos por Paris. Vou selecionar aqui e clico em 11 de agosto. Quando eu clico em 11 de agosto, acontece exatamente o que aconteceu lá naquela outra opção da pesquisa pela tarifa. Ele já preencheu a tela para gente, tá bom? Nesse caso aqui, eu não vou preencher horário, mas o horário funciona exatamente na mesma lógica da disponibilidade, tá? Viajantes, eu vou alterar aqui, então eu vou com 2 adultos, tá? Companhia aérea, eu posso incluir companhias aéreas aqui, então, por exemplo, eu posso dizer que vai Air France, Latam, Lufthansa, TAP, BA. Posso ir acrescentando companhias aéreas aqui, tá? Eu não vou fazer pesquisa direcionada por companhia para mostrar os resultados diversificados para vocês, mas vocês podem ir incluindo aqui, tá? Cabine, então pode fazer a pesquisa por todas as cabines ou pode fazer a pesquisa por cabine específica que vocês queiram e selecionar mais de uma cabine. Quantas paradas são aceitas, tá bom? Não vou selecionar quantas paradas também, para manter a nossa diversidade aqui. Daí eu vou fazer o seguinte: pesquisa pelo calendário, eu vou deixar para mostrar o calendário para vocês na tela, não vou mostrar ele aqui. E incluir tarifas de consolidadoras, a gente não tem esse cenário aqui de tarifas específicas no Brasil, mas tem em outros países do mundo, tá bom? Beleza, então aqui nós temos os qualificadores avançados. Tem uma série de qualificadores que vocês podem usar aqui. Eu vou usar código de moeda, tá bom? E só. Aqui eu poderia usar também, por exemplo, só um minutinho. Aqui eu poderia usar também o código da tarifa negociada. Então, se eu tenho um account code ou um corporate ID, eu posso aplicá-los aqui. Vamos supor que eu tenha o Brasil 1 como account code, eu posso aplicar esse account code aqui na minha pesquisa. Tá? Aí eu tenho um corporate ID que é Tango Oscar União 01, eu também vou fazer a pesquisa. Tá? E se eu quiser pesquisar somente as tarifas negociadas, eu clico aqui em forçar tarifa corporativa. Eu não vou mandar nenhum desses itens aqui, tá? Porque eu não tenho uma tarifa negociada no PCC de teste, mas é para vocês saberem como é que a gente consegue usar. Para quem me perguntou, eu não vou fazer essa pesquisa agora, tá? Mas eu quero verificar somente opções que tragam opções com bagagens gratuitas, ou seja, em que a bagagem já está incluída no preço daquela tarifa. Eu posso vir aqui e selecionar bagagem verificada gratuitamente. Se eu não quero essa pesquisa, pá, eu desmarco aqui, tá bom? Eu vou deixar ele aberto para a gente verificar aí esse comparativo de tarifa, porque tem um filtro lá na resposta para a gente também sobre isso. Vou clicar em pesquisar aéreo. Cliquei em pesquisar aéreo, pessoal, o Saber está indo em vários lugares diferentes.
Também vai verificar para a gente a tendência da tarifa e o volume de viagens que tem aí para esse destino, para essa origem destino, né? E por fim, aeroportos alternativos, tá? Então, tem bastante informação aqui para a gente falar. Já voltou a nossa tela de resposta. Agora eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa, filtro, tá? A gente tem uma série de filtros aqui para aplicar, então, companhias aéreas, tipo de tarifa. Se no meu resultado tiver tarifa pública e privada, vai ter uma opção de tarifa privada aqui para filtrar. Origem da tarifa. Por que origem da tarifa, pessoal? Nós sabemos que o modelo de distribuição tem mudado constantemente e o SaberEdge 360 ele está aberto para receber outros tipos de conectividade, como o NDC, por exemplo. Então, já tem mercados aí em que a gente tem conteúdo com o NDC. Para quem não está familiarizado com esse termo, rapidamente só um conceito. O NDC é um novo protocolo, tá, de distribuição. Basicamente, é uma nova tecnologia também para fazer distribuição do produto aéreo para as companhias aéreas, tá? E aí ele entraria aqui também se tiver. Depois posso filtrar por preço, por quantidade de escalas, por tempo de conexão, por tipo de conexão. Então, se é uma conexão online, ou seja, as mesmas companhias aéreas, a rota inteira, ou se é uma conexão em que eu vou ter que pegar minha bagagem, porque eu vou trocar de companhia aérea e despachar na outra companhia aérea. A duração da viagem, horário de partida, horário de chegada, tá bom? Então, eu não vou aplicar nenhum filtro aqui. Outra coisa interessante, pessoal, ordem. Ordenação aqui, a exibição que nós estamos vendo. Nós estamos vendo da menor para maior tarifa. Essa é a ordem que vocês vão verificar aqui nessa tela, tá bom? Nós temos também como ordenar por exemplo, duração da viagem e aí sim por preço. Então, a minha prioridade não é o preço. A minha prioridade é primeiro a duração da viagem e aí sim pensar no preço, tá? Então, vejam que eu tinha uma opção, aqui a gente consegue até facilmente enxergar. A gente está vendo a opção 1, depois a 128, a 161, a 168, baseado na ordem que a gente especificou aqui. Tá bom? Eu vou reiniciar para ele voltar como ele estava anteriormente, tá bom? E vou dar uma pausa de um minutinho aqui só para verificar as perguntas, porque tem bastante coisa aqui, aí o pessoal pode depois acabar impactando. É genial essa ferramenta, é mesmo que ela é muito boa, ajuda bastante essa pesquisa por temas. Mesmo com os filtros e opções selecionadas, Paris continua sendo o país com a melhor tarifa e entrada e saída para a Europa? Larissa, aqui nessa pesquisa que a gente fez, a gente enxergou que sim, para essa data, saindo de Porto Alegre. Agora, tem diversas outras variáveis. Pode ser que se eu pesquisar por São Paulo, a opção seja diferente, né? Pode ser que a opção saindo por São Paulo seja seja a entrada para a Europa via Lisboa ou via o Porto. Então depende muito de onde está saindo essa viagem e de como está sendo feita a pesquisa, tá? Beleza. Ah, Marcelo, obrigada. Você também é excelente. Vamos lá. Aí, nossos próximos itens. Nos nossos próximos itens, nós vamos para barra de ajuda, barra de decisão, que a gente chama. É a barra de auxílio, que vai te dar auxílio a a ajudar o seu viajante a decidir qual é a melhor opção de compra para ele. Então, primeira coisa, Marina, tendência da tarifa. Marina, desculpa rapidinho. Amanda pergunta como visualizar a quantidade de malas que inclui na tarifa. A gente vai ver já já essa. Tem alguma outra pergunta? No meu lado, não, só isso. 10 dias de viagem. A Cibele perguntou, no início da cotação você colocou 10 dias e na busca mais. Não, Cibele, vieram 10 dias mesmo. É que ele vem a opção, são 10 dias de estadia, e aí eu coloquei do dia, se não me engano, do dia 10 ao dia 13, ou do dia 11 ao dia 14. Então foram 3 dias ali de opção, tá? Mas veja que aqui, ó, ele sai
dia 11 e ele chega dia 22, tá? Na opção que eu selecionei, não teve diferença de data, não. Tá? Voltando aqui para nossa barra de decisão, então, tendência de tarifa toda essa barra de decisão, pessoal, ela é construída baseada na pesquisa que é feita dentro do nosso país para aquela origem e destino, tá bom? Então, pode ser naquela data específica, né? Pode ser que não tenhamos tido um volume de pesquisa considerável saindo de Porto Alegre para Paris em agosto e por isso a gente não conseguiu capturar, não consegue capturar essa informação, tá? Temporada de viagem, que foi o que vocês me perguntaram lá no da tarifa, na pesquisa pela tarifa. Aqui, pessoal, nós temos o volume de viajantes. Quando a gente vê o volume de viagens, o valor da tarifa, pensando em média estadia e alta estadia, né? O volume, estadia não, o volume de viajantes, alta demanda, o valor da tarifa muitas vezes acompanha também, tá? Então aqui nós temos praticamente 6 meses, um intervalo de 6 meses aí de informação de tarifa, tá? Então, se eu clicar aqui em nova pesquisa, ele vai alterar a data para 2 semanas depois e provavelmente essa tarifa vai estar mais cara. Se vocês quiserem fazer um teste aí, depois vocês me avisem. Por fim, nós temos também datas flexíveis. Datas flexíveis nada mais é do que o nosso calendário que vai trazer para a gente um intervalo de mais ou menos 3 dias e vai trazer também qual é a opção da tarifa mais barata, se tiver tarifa mais barata. Então, a tarifa mais barata no intervalo de 3 dias aí que nós pesquisamos é realmente nesse dia, né? Então, se tivesse uma tarifa mais barata, ele estaria sinalizado de outra cor aqui no calendário e também traria a informação aqui de economize tantos reais se você se você viajar X dias para trás ou para frente, tá? Depois, variação da tarifa, é a mesma lógica da tendência da tarifa, então é o valor médio pago por essa tarifa dentro do país, considerando a data, a origem, destino, tá? E aeroportos alternativos de saída, pessoal. Então, aqui, ó, ele pode sair tanto lá de Porto Alegre como de Caxias do Sul. E se ele sair de Caxias do Sul, a tarifa é $4.902, tá? É a partir desse valor. Muito bem. Depois que eu fecho a barra de tomada de decisões, tem uma outra área indicadora para a gente interessante aqui, que é o seguinte: é uma matriz de tarifa. Essa matriz ela já aparece há algum tempo em alguns sites aí de agências online, né? Mas a gente consegue verificar aqui, ó. Qual é a tarifa mais barata? Então, o Saber está trazendo aqui as 5 opções mais baratas. Depois, qual é a companhia aérea mais rápida? E, por fim, qual é o melhor custo-benefício pensando no tempo da viagem e também no preço que foi ofertado, tá? Então, o que nós temos aqui? O que a gente consegue fazer? Bom, eu consigo clicar em cada um desses preços, em cada uma dessas companhias aéreas, para ver qual é a opção de voo. Então, por exemplo, aqui, ó, de Porto Alegre a Paris, nós estamos visualizando 14 horas e 55 e estamos vendo o voo de retorno com 15 horas, considerando que ele é o menor preço. Se ele é o menor preço, ótimo. Eu já estou também na companhia aérea mais rápida, que é o que ele está mostrando para a gente aqui, e é o melhor custo-benefício. Vamos supor aqui que não fosse, né? Que ele tivesse mostrando uma tarifa mais cara, uma companhia aérea mais cara. Então, a gente mostraria, você teria a condição de verificar qual é o preço ofertado aqui. Por exemplo, esse caso da Air France. É a mais rápida junto com a outra companhia aérea, que eu não me lembro agora o nome dela. E nós temos uma tarifa aqui, ó, de mais de $500. Ela é $500 mais cara para pegar o voo mais rápido. Então, realmente, essa companhia aqui é mais rápida. Tá? Mais rápida, mais barata, o melhor custo-benefício. Então, nos ajuda
a direcionar essa informação toda, tá bom? É fácil também, até para aqueles casos no corporativo em que tem que mandar até 3 companhias aéreas, essa matriz de preço te ajuda, tá? Muito bem, então chegamos aqui na área de itinerários. Então, nós temos até 250 opções de itinerário aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês todo o painel que tem aqui. Quando a gente clica em cada uma das opções, nós temos uma série de informações que nos ajudam aí no dia a dia. Mas antes de abrir o painel, o que eu quero mostrar para vocês? Bom, a primeira coisa aqui, ele mostra o logo da companhia aérea. Como eu falei anteriormente, eu não sei, por algum motivo, o meu Saber não está mostrando as imagens, mas é por conta da nossa rede interna aqui. Mas ele mostra o logo da companhia aérea. Vocês estão visualizando esses cadeados abertos aqui, ó. E para que servem esses cadeados que estão abertos? Esse cadeadinho, ele indica o seguinte. Quando você fecha o cadeado, você tem condições de verificar, de responder para o viajante rapidamente aquela pergunta assim: eu gostei desse voo de ida, quais são as opções de volta? Às vezes isso acontece. Então, o que eu faço? Eu clico nesse cadeado, fecho ele, e aí o Saber vai filtrar todas as outras opções que tem esse voo de ida, quais são as opções de retorno. Então, vejam, com o mesmo preço, tem aqui, ó, uma série de 4 opções de retorno, depois por $1,20, mais outras 3 opções de retorno. Tá? Então, é uma maneira fácil de vocês utilizarem. E aí, o que eu faço para escolher o outro voo? Beleza, então eu quero esse voo aí de 15 horas, que é o mais rápido, tá? O mesmo preço. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, fecho esse cadeado, e aí o Saber vai mostrar para gente apenas essas opções que foram selecionadas, tá? Também, num universo de 200 opções, é uma maneira fácil de vocês conseguirem filtrar e visualizar as informações para ofertar. A mesma coisa, a gente falou, gostei muito dessa opção de ida. Quais são as opções essa opção de volta? Quais são as opções de ida? Eu abro o cadeado e aí ele vai filtrar todos os voos que tem de ida, combinando com aquele ali, tá? Então, aqui, ó, tem outras opções. Tá? Aí o viajante fala, nossa, por $100 mais eu posso economizar quase 10 horas de viagem. Não, então eu quero ir nesse voo de 16 horas. E aí ele paga uma tarifa um pouco mais cara. Ok? Então, isso é modelo é uma maneira de ajudar vocês a ganharem tempo. Depois vem aqui os voos que estão envolvidos, origem. Aqui esse indicador mostrará para vocês sempre quais são as conexões que tem, quanto tempo em cada conexão e qual é o horário, né? Então, ó, nesse caso são 3 horas de conexão em São Paulo. Ele vai chegar em São Paulo às 8h35 e vai sair às 11h35. Depois nós temos aqui a chegada em Paris, indicando em negrito o dia seguinte, então ele não chega no mesmo dia. Aqui, os tipos de equipamento e, por fim, a pergunta que vocês me fizeram lá de filtrar bagagem. Aqui eu tenho a informação de que é bagagem paga. Eu posso fazer um filtro e selecionar apenas os voos nessa pesquisa que eu fiz que ofertem tarifas com bagagem gratuita, tá bom? Eu não vou filtrar agora, vou seguir aqui com o nosso exemplo. Depois, o tempo total de viagem, as classes de serviço aplicada, o valor total da tarifa, quando vocês colocam o cursor do mouse, tem lá a tarifa base, as taxas e o valor total. Lembrem que a gente pesquisou 2 viajantes, então aqui o preço é para 2 passageiros. Depois, os detalhes. Aí, vejam só, aqui o que nós temos? Aquele resuminho da regra que eu mostrei para vocês na pesquisa pela tarifa, o acesso à regra da tarifa do mesmo jeito, tá? Então, clica, ele abre. Os detalhes do voo que nós vimos na pesquisa pela disponibilidade, então, ele está mostrando aqui também. As famílias tarifárias. Então, aqui eu estou fazendo
a família tarifária, desculpa, mais barata, né? E aí eu consigo depois fazer uma mudança por aqui mesmo, sem precisar fazer uma nova pesquisa, tá? Então eu estou indo e retornando de light no valor nesse valor total em reais. E aí, aí a gente consegue mudar aqui, ó, para plus, por mais ou menos R$ 1.000 a mais. Depois já vai para top, para business plus premium e por aí vai, tá? Então a gente conseguiria simplesmente fazer uma mudança selecionando uma dessas opções e clicando em vender e salvar preço. Também não vou fazer agora porque eu preciso terminar de mostrar para vocês outras coisas aqui nessa tela. Por fim, mapa de assentos. Então, desde o momento em que vocês têm o resultado da tarifa, vocês conseguem visualizar o mapa de assentos. Isso facilita, principalmente quando vocês têm o viajante que já é passageiro de vocês já conhecem a preferência de assento dele, e aí já faz a pesquisa indicando, ó, teu assento preferencial está disponível agora nesses voos, né? A gente sabe que isso é totalmente muda o tempo inteiro, então pode ser que não tenha disponibilidade quando ele confirmar. Mas, enfim, tá aí a informação para que vocês possam utilizar e ofertar aí para o viajante desde a disponibilidade, tá? E por fim, comodidades. Comodidades também apareceu na disponibilidade, mas eu achei melhor mostrar aqui para fazer mais sentido para vocês com algumas informações. Por quê? Vejam, às vezes tem viajante que pergunta para a gente qual é a configuração exata da aeronave, que a gente tem no mapa de assentos também, qual é o espaço entre os assentos, se tem tomada USB, se tem o Wi-Fi, se não tem. Então, tem uma série de informações aí que vocês às vezes precisam compartilhar com o viajante e tem que pesquisar, às vezes, na internet ou num outro aplicativo e tudo mais. Então, o que que acontece? Aqui vocês têm todas as informações que vocês precisam para compartilhar com o viajante. Claro, eu imagino que eu nem deveria precisar falar isso para vocês, nem precise, né? É redundante a informação, mas a companhia aérea pode mudar este equipamento até o último, antes de decolar, né? Então tá todo mundo sentadinho, bonitinho lá na aeronave, deu algum problema, tem que trocar de avião e essa configuração que vocês passaram aqui pode mudar, né? Então é importante deixar deixar sempre ciente isso. Depois nós temos o seguinte, aqui é a informação deste voo, né, com todos os detalhes. E aí a gente consegue visualizando voo por voo, todos os detalhes que tem aqui, tá? Vocês conseguem visualizar as informações, tá? E por fim, não menos importante, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, esses indicadores. Eles são os indicadores silenciosos. Essa engrenagem para o nosso mercado a gente não utiliza muito, porque a gente não costuma fazer markup de tarifas, mas tem mercados em que basicamente a companhia aérea vende a tarifa net ou a própria tarifa pública, e aí a agência utiliza do markup, então tem essa engrenagem aqui que eles utilizam para markupear a tarifa. Tem a indicação aqui de tarifa negociada também, tá bom? Uma tarifa que foi construída ou uma tarifa que é negociada, privada. E aqui logo na lateral, aqui é onde a gente apresenta o número da opção, ele fica com uma corzinha diferente quando tem alguma preferência do viajante. Então, se nós começarmos a pesquisa pelo viajante, a gente já consegue fazer esse tipo de verificar esse tipo de informação e já indicar para o passageiro que é a pesquisa preferencial dele, tá? A opção preferencial dele que foi ofertada. Por fim, pessoal, mesma lógica dos demais exemplos que nós usamos, clicamos em vender e salvar preço, tá? E aí seguimos com a venda da nossa reserva no processo normal aqui, que eu não vou detalhar muito para vocês aqui, até porque a gente já está no limite do horário, tá? E aí a gente consegue exibir o itinerário aqui. Deixa eu só conseguir mostrar a minha tela inteira, que a minha máquina meio que travou aqui. Enquanto ele vai abrindo, pessoal,
Eu não vi mais perguntas aqui. Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Marina, o Marcelo comentou que quando ele pesquisa a duração de escala, ele somente vê o voo de ida. Como posso visualizar o voo de volta na mesma pesquisa? Não entendi, desculpa. Eu passo para você. Mas quando pesquisa a duração de escala. Não sei, talvez Marcelo pode esclarecer. Já passo para você, Marina, pergunta no chat. Pessoal, enquanto chega a pergunta aí, tá aqui, ó, o itinerário e aí a gente segue a vida com a construção da reserva. Quando eu pesquiso duração de escala, eu somente vejo o voo de ida, como eu vejo o da volta na mesma pesquisa. Desculpa, Marcelo, você está falando do voo de disponibilidade ou de pesquisa pelo itinerário? Porque para você ver, se você faz a pesquisa dos dois, se for pela disponibilidade, você vai ter as abinhas lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, ele tem a pesquisa inicial, né, a resposta do primeiro itinerário, e depois, quando você voltar um pouquinho antes, ele vai. Quando você. Na tela tem o resultado da disponibilidade, e aí na parte superior vai ter aí todas as pesquisas que você fez e você vai selecionando elas. Entre o voo e o de conexão, como eu vejo. Nossa. Entre um voo de conexão somente, vejo o trecho de ida, como ver o da volta. Eu não estou entendendo. Talvez, Leandro, seria bom a gente abrir o chat, o áudio dele. Deixa ver se ele tem habilitado o áudio. Só um minutinho. Marcelo, você ligou teleconferência ou se conectou através do computador? Ok. Acabei de abrir as linhas, Marina, por via das dúvidas que alguém tiver alguma pergunta também. Marcelo, não sei se consegui falar. Escutamos alguém mais, mas não o Marcelo. Qualquer coisa, Marina, que eu posso fazer, sugerir, Marcelo, é, que ele encaminhe um e-mail com o detalhe para mim, eu passo para Perfeito. você e trabalhamos desse jeito. Qualquer coisa, ligamos o Marcelo. Tá ótimo, então. E, Leandro, alguma outra pergunta? No meu lado, não tenho mais perguntas. Se mais alguém tem alguma pergunta para silenciei novamente. Ok, eu também não tenho mais perguntas aqui. Então, esse era o objetivo dessa sessão, mostrar para vocês o módulo aéreo, tá ok? Gostaria aí de agradecer a participação ativa de todos vocês, dizer que estamos à disposição, que vocês precisarem, temos aí toda a equipe do Saber à disposição de vocês, e desejar aí boa sexta-feira para todos, boas vendas. Obrigada, Leandro, pela oportunidade, e um abraço para todos vocês. Não, muito obrigado, Marina, pela apresentação e muito obrigado pelo tempo dedicado, né, hoje para apresentar este conteúdo tão importante para todos os nossos agentes. Muito obrigado, Marina. Obrigada. E Boa para todos sexta os para todos. boa sexta. E para todos os participantes, muito obrigado pela participação ativa através do chat. E simplesmente lembro para vocês que vamos estar encaminhando esta sessão gravada e também estaremos compartilhando nas próximas semanas novas datas para novos webinars que estaremos apresentando. Então, agradeço a sua participação. Bom final de semana e a gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau.